eu passo imediatamente a palavra para, já que está combinado, o Luiz Eugênio, que dará continuidade às intervenções da Lívia Bahia. Quem sou eu, não? Esse debate a gente realmente conversou, mas Lígia me surpreendeu, ela não contou. Estudou depois, né? Mas, de todo modo, assim, acho que esse debate sobre a conjuntura, a gente precisa começar vendo um pouco o quadro internacional. Né? E o que a gente vê no cenário internacional é extremamente preocupante do ponto de vista da retomada. O Armínio Fraga, durante o período eleitoral, falou que a crise tinha acabado desde 2009, 2010, mas o que a gente viu logo depois que ele falou isso é que os mercados financeiros do mundo todo reagiram muito mal, tanto a estagnação da economia americana, que havia uma perspectiva de crescimento e não houve, quanto a perspectiva de recessão na própria Alemanha, apesar de todo o volume de recursos financeiros que ela tem cobrado da Grécia, da Itália, da Espanha, de Portugal, e a estagnação no Japão também, o Abenomics, do ministro Abe, lá da primeiro-ministro japonês, também não deu os resultados esperados. Então, o que a gente tem parece uma continuidade, uma estagnação da economia internacional, inclusive que vem impactando o crescimento econômico da China, que tem se reduzido muito, e o que teve impacto muito grande na economia brasileira. O livro que tem feito muito sucesso aí entre os economistas, com várias resenhas, de um economista francês chamado Thomas Piketty, que faz uma análise muito detalhada, é um livro bastante volumoso, com dados estatísticos muito precisos, e ele mostra, nesse livro, chama O Capital no Século XXI, ele mostra que a gente atingiu agora, no início do século XXI, os níveis de concentração de riqueza que tínhamos no início do século XX, quando tínhamos os barões ladrões, que eram filântropos depois de enriquecidos, e o paralelo aí com a Fundação Bill e Melinda Gates é muito fácil de se fazer. Então, a gente tem hoje, segundo esses dados, 1% da população mundial com 90% da riqueza. A gente tem, então, hoje um grau de concentração em que 1% da população mundial detém 90% da riqueza do mundo. Então, é um processo de concentração brutal que, ao longo da história, precedeu momentos de crise. O processo de distribuição de renda que houve a partir da Segunda Guerra Mundial se esgota nos 30 anos gloriosos, no meados da década de 70, e a gente passa então a viver o processo de reconcentração de renda. Isso tem tido, obviamente, um impacto no Brasil, na medida em que, durante os anos de crescimento da economia mundial, sobretudo puxado pelas exportações de commodities, de minério de ferro, de produtos agrícolas, o Brasil pôde crescer, e cresceu até 7,5% nesse período. Esse processo de crescimento foi acompanhado das políticas de valorização do salário mínimo, das políticas de redistribuição de renda com Bolsa Família, que permitiu, parece, uma mudança estrutural na sociedade brasileira. O que é que eu chamo de mudança estrutural? A gente teve, chame-se de subproletariado, chame-se de nova classe média, chame-se, enfim, houve uma mudança, uma incorporação, não somente ao mercado de consumo, mas ao mercado de trabalho, a formalização dos trabalhadores. Esse subproletariado que o André Singer menciona se tornou proletariado. Cerca de 30 ou 40 milhões de pessoas nesse país que se tornaram proletariado, com carteira assinada, com acesso a crédito bancário, além, claro, do consumo. Isso representa uma mudança na nossa sociedade que me parece que é de grande vulto. A gente teve, talvez, 2 momentos ao longo do século XX em que fenômenos semelhantes passaram. No início do século, nos anos 20, com a crise internacional, o processo de industrialização do nosso país, a imigração europeia, sobretudo italianos, que gera uma classe urbana, que vai dar no tenentismo, que vai dar na Revolução de 30, e talvez nos anos 50, entre os anos 50 e os anos 60, que, de novo, depois do segundo governo Vargas, o governo que é eleito, nas negociações com
para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, dos investimentos em siderurgia e na continuidade com o governo de Juscelino Kubitschek, uma nova onda de industrialização no nosso país, que gera de novo uma classe trabalhadora que vai levar a um acirramento das tensões sociais muito grandes, que é resolvido em 64 com o golpe militar. Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a gente tem hoje o processo de acirramento das tensões sociais que decorre, em grande medida, dessa mudança que é estrutural, a meu ver, na nossa sociedade. Obviamente que o que vai acontecer a partir daí, 2014 não é 1960, não é 1930, obviamente as diferenças são muito grandes, mas há, me parece, um acirramento que é motivado pela inserção na economia formal de um contingente de pessoas as quais estavam absolutamente excluídas, para as quais a economia não estava preparada. A necessidade de um PAC, de um plano de aceleração do crescimento, a necessidade de medidas fortes, indutivas do crescimento econômico, se colocaram de forma evidente na conjuntura, exatamente para poder atender a essa mudança dentro da estrutura da nossa sociedade. Isso gera uma disputa muito acirrada no momento em que a crise econômica mundial eclode e aparece claramente em 2008, e aquele ritmo de crescimento econômico que a gente vinha tendo deixa de existir. Uma coisa é dividir, é redistribuir, ainda que uma parcela pequena do PIB, em uma conjuntura de crescimento, em uma conjuntura em que o bolo está crescendo e que todos, mesmo os mais ricos, continuam ganhando. Outra coisa é a disputa redistributiva numa conjuntura em que o bolo não está crescendo. O bolo não está crescendo e isso coloca, de um lado, os setores rentistas na ofensiva. Vocês sabem, hoje cerca de 40% do orçamento federal, do orçamento da União, é destinado ao serviço da dívida pública. Na medida em que não se geram os superávites primários necessários para honrar todos esses pagamentos, isso gera uma pressão enorme sobre o governo do ponto de vista político desses setores que se beneficiam do rentismo, que são pequenos do ponto de vista numérico, mas são muito poderosos do ponto de vista da pressão política, seja na mídia, que é a oposição, seja no Congresso Nacional, através do Parlamento, seja nos financiamentos de campanha que fazem nos postos que ocupam no próprio poder executivo. Então, me parece que a gente vive uma conjuntura extremamente aberta a inúmeras possibilidades de saída, mas marcada pelo forte tensionamento social. As manifestações que ocorreram em julho de 2013, em meados do ano passado, são uma expressão desse tensionamento. E aí é importante perceber que essas manifestações ocupam todo o espectro político. A gente teve nas ruas e tem nas manifestações, desde trabalhadores, desde movimentos que se colocam claramente no sentido favoráveis às políticas universais, à saúde e à educação, mas a gente também tem movimentos que se colocam claramente numa postura de direita, uma postura com a crítica à corrupção, com a crítica ao mal-estar causado pela entrada na cena política e na cena econômica de pessoas que não costumavam participar, grupos fascistas, grupos de extrema-direita, estão claramente infiltrados e participando e também mobilizando. E o que ficou muito claro nesse período recente, pós-eleitoral, em que esses grupos assumiram claramente a sua posição. Enquanto em julho de 2003 era difícil distinguir o que cada um que estava nas ruas estava reivindicando, estava exigindo. A grande dificuldade, me parece, ou a grande ameaça que nós temos do ponto de vista da preservação das instituições democráticas nesse período, é que esse movimento, esse acirramento de tensões no plano social, não encontra expressão do plano de vista formal dos partidos políticos, dos governos aí presentes. Há uma dissociação, há um sentimento generalizado de que os políticos eleitos não representam a sociedade, não representam os grupos sociais em nenhum espectro, em nenhum lado do espectro político. O que a gente tem hoje, um PSDB que claramente assume
uma postura de direita, de representar tudo que está mais à direita, o PT que assume um papel de partido de centro, se aproximando nesse sentido, do ponto de vista político partidário, do papel do PMDB, e a gente tem claramente uma lacuna, uma falta de uma representação de um grupo político à esquerda. Obviamente que dentro do PT existe um grupo que busca tensionar o partido para uma postura mais à esquerda, mas hoje está, por acaso nos sites, estava vendo uma declaração da presidente Dilma dizendo: eu não represento o PT. Então há claramente uma disputa interna em que... Estou representando todo o povo brasileiro. Isso é notícia do jornal. Isso. A manchete do jornal. A manchete do site. Não é essa. Claro. Agora, de todo modo, a fala dela tem Mas ela representa. é dessa parte. Foi só briga. Ela representa o PT. Ela foi eleita pelo PT. Tá certo. Noronha está completando a frase. Ela não representa o PT, representa todo o povo brasileiro. Mas ela representa um projeto político. Bom, mas enfim, nós temos claramente, parece, um problema de falta de representação na cena política. Isso está colocado como desafio para a saúde, a necessidade, aí acho que os pontos que Noronha colocou no início são fundamentais, a rearticulação do movimento da reforma sanitária, dos sanitaristas, com um movimento social mais amplo em torno do projeto de país que a gente precisa. E aí, primeiro, não é à toa que o nosso primeiro ponto da agenda estratégica que nós temos discutido desde 2011 e que apresentamos agora para as eleições de 2014, o desenvolvimento como primeiro ponto de um projeto de reforma sanitária. E aí nós temos uma grande dificuldade, porque de um lado a gente tem, e os discursos da mídia têm sido muito fortes nesse período, como se houvesse como única alternativa frente à crise econômica que se vive no mundo e seus reflexos no Brasil, a política monetarista de austeridade fiscal, de corte de gastos sociais e de produção de superávites primários. Ora, essa alternativa a gente tem visto que não está dando resultado nem para a Alemanha, nem para os Estados Unidos. Essa política claramente é procíclica, vai fazer aumentar a recessão econômica, diminuir, portanto, a geração de renda, diminuir a própria arrecadação de impostos para o governo e, com isso, gerar mais pressões para cortes e mais pressões com aumento de desemprego, com corte de salários. Por outro lado, as alternativas que se tentou nesse período, e aí a presidente Dilma teve, me parece, a coragem, a ousadia de experimentar uma outra receita do ponto de vista econômico, apostando nas políticas anticíclicas, que começam, aliás, com Lula, já no final do seu segundo governo, enfrenta a crise de 2008, 2009 dessa forma, elas, é preciso reconhecer, não deram o resultado esperado. As medidas de desoneração específicas que foram feitas para diversos setores, setor automobilístico em alguns momentos, não garantiram a retomada, a continuidade do crescimento econômico. Reduziu-se receita do governo sem que essa redução tivesse aquele impacto esperado de estímulo à atividade econômica. O próprio plano de aceleração do crescimento, o PAC, ou seja, o investimento em infraestrutura, identificado por todos como um dos entraves para a retomada do crescimento, não sei se por conta de um longo tempo de maturação, mas o fato é que mesmo o PAC 1 e depois o PAC 2 não promoveram os resultados esperados em termos de política de retomada do crescimento em outras bases. Claramente, a expansão da economia com base no crédito ao consumo se esgota, há um consenso da necessidade de retomar o crescimento por parte dos investimentos no aumento da capacidade produtiva, mas as experiências dos últimos 4 ou 5 anos não foram efetivas. Saiu ontem também uma declaração de vários economistas, encabeçados pela Maria da Conceição Tavares, sinalizando a crítica a esse modelo monetarista, mas
muito claro, muito perceptível nesse documento, que também esses nossos economistas não têm uma proposta alternativa de como retomar o crescimento como fazer um novo desenvolvimentismo, ou um social desenvolvimentismo, ou seja, como fazer crescer a economia com distribuição de renda, dadas as situações que nós temos hoje, de conflito pelos recursos, pela redistribuição da renda. Esse é o nosso primeiro ponto, e é a necessidade de um esforço que passa... 15. Faltam 5. De um esforço que passa também pela produção de conhecimentos, de como enfrentar essa crise econômica numa perspectiva de superação da crise do capitalismo, com o fortalecimento das medidas de distribuição de renda, de redução das desigualdades. O segundo ponto da nossa agenda estratégica tem sido a questão da democratização, do fortalecimento da democracia. Não só a questão que eu mencionava do divórcio entre os eleitores, os cidadãos, a sociedade e os eleitos, como também a questão do fortalecimento da participação social. Nós vemos hoje, não apenas no Conselho Nacional de Saúde, mas em todas as instâncias, uma debilidade, uma dificuldade de formulação política, uma dificuldade de intervenção organizada dos diversos movimentos sociais. Obviamente há um movimento que está passando por fora das organizações, por fora dos sindicatos, por fora das associações formais já existentes, e daí podem vir a emergir novas lideranças. Mas esse processo não está claro, e nós precisamos, enquanto movimento da reforma sanitária, parece assumir uma agenda de fortalecimento da democracia participativa, que passa, sobretudo, em especial, pela democratização dos meios de comunicação. A Cristina Kirchner, na Argentina, aprovou a lei dos meios de comunicação. Obviamente, a gente tem aqui um Congresso Nacional, e essa nova eleição representa isso, muito hostil a qualquer possibilidade. É um Congresso de milionários, é um Congresso de bancada ruralista, é um Congresso de bancada religiosa, no sentido mais conservador, mas, de todo modo, se não houver... O Franklin Martins, quando era ministro do governo Lula, preparou um plano de democratização dos meios de comunicação que, infelizmente, o ministro Paulo Bernardo não deu continuidade. É preciso que isso seja retomado se a gente quer avançar nesse aspecto, nessa dimensão da democratização. Mas é preciso, no aspecto específico do sistema de saúde, aí já tentando concluir, analisar o papel que o Sistema Único de Saúde desempenha hoje, ou que o sistema de saúde como um todo desempenha hoje. Lígia não concorda muito comigo, mas eu ousaria dizer que o Sistema Único de Saúde, como está organizado hoje, ou melhor, o sistema de saúde brasileiro, como está organizado hoje, ele é perfeitamente coerente com as necessidades do capitalismo, o estágio de desenvolvimento que se encontra hoje no nosso país. De modo geral, garante uma atenção básica, uma cobertura bastante extensa, metade da população brasileira, com um nível de qualidade razoável algumas vezes, mais deficiente outras vezes, mas que cumpre um papel importante no próprio alívio das tensões sociais que existem. Como também na reprodução da força de trabalho desse subproletariado, ou desse grupo que utiliza a atenção primária da saúde do nosso país. Mas mais do que isso, o Sistema Brasileiro de Saúde, melhor dizendo, tem também na sua conformação um setor de média complexidade, como a gente chama, ou de atenção especializada, que cobre, através dos planos privados de saúde, aquele setor mais especializado, aquele setor que tem uma capacitação técnica, que exige uma capacitação técnica maior do nosso mercado de trabalho, seja para os serviços, seja para a indústria, seja para o comércio, seja mesmo no campo do agronegócio. Então, a gente tem um sistema de saúde que garante o rápido retorno daquela mão de obra ao processo de produção no momento em que ele fica doente, daquele técnico que foi capacitado e que não é rapidamente substituído na linha de produção. E a gente tem ainda um sistema de alta complexidade ou de alto custo que evita o que os economistas chamam de gastos catastróficos na saúde. Quando precisamos de transplantes, de hemodiálise, de tratamento para AIDS, para hepatites virais e outras coisas, nós temos o SUS garantindo isso, não apenas
assim, para todos, especialmente para aquelas pessoas que têm planos privados de saúde. Então, hoje não há, obviamente, ninguém contra o Sistema Único de Saúde, na medida que o sistema de saúde funciona nesse mercado, nesse sistema segmentado como a gente tem, como resseguro para os planos de saúde, como garantidor de mão de obra para toda a indústria, o setor de serviços especializado, e ainda cumpre um papel de atendimento, de atender certas demandas das classes mais pobres, das classes mais populares. Nesse sentido, o enfrentamento dessa situação parece que passa por três pontos que são fundamentais que a gente precisa discutir. A Ana Costa mencionou aqui a questão do financiamento da saúde. Isso precisa... todos os candidatos a presidente se comprometeram com isso. Eu acho que, seja a fonte do pré-sal, seja outras fontes, isso vai acontecer. O segundo ponto se refere ao modelo de gestão. Obviamente, a sociedade não é patrimonialista, como o Lígia mencionou, mas a gente tem um Estado, em que o número de cargos em comissão, o número de pessoas que é designada pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, para ocupar na estrutura, caracteriza a possibilidade do exercício de um poder clientelista, que é efetivamente utilizado no nosso país, por todos os partidos políticos. Então, é preciso rediscutir o modelo de gestão da saúde, que tem como princípio o fortalecimento do seu caráter público, mas que deve ter, a mim me parece, como estratégia, o fortalecimento do poder local, da autonomia dos gestores no nível local. E a desburocratização. Nós temos, no dia 10 e 11 de março, um debate, um seminário que a Brasco está organizando para discutir essa questão do modelo de gestão, e já convidamos o professor Bresser Pereira para ser um dos conferencistas desse debate. Nosso companheiro agora. Nosso companheiro. Nosso companheiro. E, finalmente, a questão do modelo de atenção à saúde, que passa pela discussão sobre as políticas de ciência, tecnologia e inovação. O modelo de atenção à saúde tem, dentre os seus principais determinantes, esse modelo que a gente tem, curativista, hospitalocêntrico, biologicista, mercantilista, tem como principal ator, como principal fator determinante, o peso da indústria de equipamentos, da indústria de insumos, da indústria de medicamentos. E é preciso investir, portanto, numa política de ciência, tecnologia e inovação, numa política industrial para a saúde, que fortaleça a produção de insumos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o perfil epidemiológico da população e de acordo com a concepção da abordagem integral e da promoção da saúde. Enfim, acho que seriam essas as estratégias que a gente precisa seguir para enfrentar uma conjuntura extremamente complexa que nós temos pela frente. Olha, minha função aqui, além de passar, eu faço os comentários intermediários. O Luiz Eugênio abordou um tema aí. Eu recomendo a todos a leitura de um relatório publicado pela Oxfam recentemente. Vocês portem na qualquer ferramenta de busca, Oxfam, Time to Even, tempo de agir. E só os segundos dados, assim, 85 pessoas físicas concentram metade da riqueza mundial. A riqueza de apenas o primeiro 1% mais rico da população corresponde a 110 trilhões. É 65 vezes a riqueza total da metade mais pobre da população. 7 de cada 10 pessoas vivem em países onde a igualdade econômica aumentou nos últimos 30 anos. Nos Estados Unidos, o país 1% mais rico capturou 95% da crise pós-2007. Os Estados Unidos, Luiz Eugênio, os mais ricos ficaram muito mais ricos depois da crise de 2007. Aliás, no Brasil também.